Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Lino, do PSD. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Brício Araújo, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rafael Carvalho, esta audição da Sra. Presidente da Comissão Executiva, de facto, revelou uma coisa muito simples, de uma forma clara. Não tem qualquer instrução, qualquer nota, qualquer apontamento do Governo da República no que diz respeito à Madeira. Isso ficou aqui bem claro. E assim, a TAP continua a abusar da Madeira e a abusar dos madeirenses. Isso também deve ser dito de uma forma muito clara. Porque eu entendo, e parece-me que isto também é absolutamente claro, que já não estamos só no âmbito de uma lógica de mercado. Já não é só a lei da oferta e da procura. Já é mais grave que isso o que a TAP está a fazer à Madeira. É abuso de posição dominante. Já vai para além das normais regras de mercado. E isso deve aqui ser dito. Isso deve ser denunciado também nesta casa. Por mais que os senhores deputados da oposição, por mais que o Sr. Deputado Sérgio Gonçalves queira branquear esta situação, nós estaremos sempre pela Madeira e pelos madeirenses. Mesmo que para isso tínhamos que enfrentar o Governo da República que Vossa Excelência promove e defende aqui na região. Senhor Deputado Bruno Lino, o Sr. Deputado diz que, de facto, o Governo da República renega a Madeira, não cumpre as suas obrigações relativamente à Madeira. É verdade. Nós temos dito isso nesta casa, tantas vezes. A oposição diz que é já um disco riscado, que é já uma cassete gasta. Não é. É a defesa intransigente e constante e incessante dos interesses e dos direitos dos madeirenses. E nós nunca vamos parar, porque nós nunca nos vamos cansar de defender a Madeira e os madeirenses. Sr. Deputado Bruno Lino, Sr. Deputado Bruno Lino, outra vez a questão do mercado, a questão tão interessante da sustentabilidade. A Presidente da Comissão Executiva da TAP fala numa lógica de mercado e diz que o que o Governo da República pediu é que a empresa fosse sustentável. Muito bem, e então pratica esses preços em relação à Madeira. E então elimina a rota Porto Santo numa altura em que a rota não é sustentável, diz a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP. Portanto, a TAP hoje é, acima de tudo, uma empresa que toma todas as medidas para ser sustentável. Então a pergunta que eu aqui deixo é precisamente esta. Então porquê que não é sustentável? Então porquê que continua a apresentar prejuízos? Então porquê que continua a sacrificar toda a gente? Então porquê que continua a abusar dos madeirenses? Então porquê que isto se está a passar? Isto deve ser dito de uma forma muito direta e muito clara. Deve ser dito, especialmente nesta casa. O que andam a fazer é dar música aos madeirenses. Veio aqui a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP, não disse nada para além de superficialidades. E não o disse porque o Governo da República não deixa que diga. E não o disse porque o Governo da República também não diz absolutamente nada relativamente à Madeira. E porquê que não diz nada relativamente à Madeira? Porque não quer saber da Madeira. A TAP é apenas mais um exemplo claro disso. E isto tem que aqui ser dito. O Sr. Deputado Carlos Fernandes, o Sr. Deputado fala nas nossas comunidades, que vivem tanto o nosso país, que sentem tanto o nosso país, que fazem tanto pelo nosso país, Muitos deles regressaram agora e foram bem acolhidos e são integrados e não são discriminados, são integrados, são tratados como portugueses que estiveram muito tempo fora. A região sempre foi um exemplo no tratamento dessas questões. Por mais que isso incomode a oposição, o Partido Socialista sempre foi um exemplo. Agora, o Governo da República tem sido
O Governo da República tem sido. Todos sabemos que não. Não há uma ligação com as nossas comunidades. A Companhia de Bandeira Nacional não tem uma ligação. E então refugia-se, em muitos casos, e também relativamente à Madeira, numa coisa muito simples, que eu acho engraçado e que gosto muito de ouvir os senhores deputados da oposição falarem. Provavelmente ainda hoje falarão desse tema, que é que dizem aquilo que já disse o Presidente da Comissão Executiva da TAP anterior que esteve nesta casa, dizem que não há nenhuma obrigação de serviço público. Portanto, a TAP não tem nenhuma obrigação de serviço público. Não é verdade, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves? Não há obrigação de serviço público. O que o Sr. Deputado não sabe, e eu vou esclarecer, é que a declaração formal de obrigação de serviço público estará sempre e em qualquer circunstância abaixo da Constituição da República Portuguesa. Porque neste país temos uma hierarquia de leis e a Constituição estará sempre acima de qualquer declaração formal relativamente a obrigações de serviço público. Isso deve ser dito, nesta casa, porque também aqui as senhoras e os senhores deputados têm a obrigação de respeitar a Constituição da República Portuguesa, tantas e tantas vezes esquecida, tantas e tantas vezes rasgada pelo governo do Partido Socialista. Não nos podemos esquecer que hoje a TAP é detida a 98% pelo Estado português. 98% pelo Estado português. Não nos podemos esquecer que o Estado português tem obrigações relativamente à Madeira. O Estado português não pode, nos seus discursos, em todos os palcos, enfocar a Constituição e quando se comporta como acionista maioritário de uma empresa de bandeira, não transmitir à administração as suas obrigações relativamente à região. Isto deve ficar aqui bem claro. O Estado é dono da TAP. O Estado tem obrigações constitucionais que não pode deixar de cumprir, também enquanto acionista maioritário desta empresa. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Caetano, na primeira parte da intervenção de Vossa Excelência, de facto, vejo que reagiu ao nosso apelo de juntar a oposição a esta causa. Mas não basta isso. É preciso reagir também perante o Governo da República. Porque, como ficou aqui bem claro, é o Estado, é o Governo da República que hoje manda na TAP, porque é o acionista maioritário. É preciso mais do que palavras, Sr. Deputado Rui Caetano. E fica aqui o desafio. Que passe das palavras aos atos na defesa da Madeira e dos madeirenses, também relativamente a esta matéria. Mas o Sr. Deputado fala aqui numa coisa muito interessante. O Sr. Deputado fala num compromisso assumido pela administração da TAP em 2020, perante o Secretário Regional do Turismo. Fala aqui num compromisso assumido pela administração da TAP em 2020, perante um governante regional. E o Sr. Deputado pergunta porquê que não foi cumprido. E eu também pergunto, porquê que não foi cumprido? Bem, disse a senhora Presidente da Comissão Executiva da TAP, que esteve aqui nesta casa, que o Governo da República não lhe disse nada relativamente a esta matéria e relativamente à Madeira. Portanto, o Sr. Deputado responde diretamente. Não foi cumprido porque o seu partido, que governa o país, não quis. Não foi cumprido. O compromisso assumido na Madeira em 2020 não foi cumprido, porque o seu partido não quis. E isto deve ser dito, porque isto é claro, isto é quase matemático. 2020, um compromisso. 2021, mais um compromisso não honrado pelo Governo da República. Isto é absolutamente claro. As sociedades de desenvolvimento. As sociedades de desenvolvimento é um tema político vazio do Partido Socialista. Que o Partido Socialista não traz a solução. Qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução, Sr. Deputado? Diga à Madeira, diga aos madeirenses, qual é a solução? Qual é a solução? Qual é a solução, Sr. Deputado? Qual é a solução, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves? Qual é a solução, Sr. Deputado Sérgio Gonçalves? Extinguir não é porque é um erro, que os custos que traz causariam muitos prejuízos aos madeirenses. Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Deputado Brício Araújo responder. Sr. Deputado Elvio Sousa, Sr. Deputado, eu não percebi. O
Sr. Deputado é a favor ou é contra o subsídio social de mobilidade? O Sr. Deputado ainda percebi. O Sr. Deputado, eu sei que o Sr. Deputado desconfia de tudo e de todos. Eu sei que o Sr. Deputado tem medo de tudo e de todos. E quem tem medo de tudo e de todos, e quem desconfia de tudo e de todos, não acredita em nada, diz mal, deita abaixo, mas não constrói. Sr. Deputado, vamos construir. Traga alguma coisa. O Sr. Deputado é a favor ou é contra? O Sr. Deputado não disse se é a favor ou se é contra o subsídio social de mobilidade. Não disse. Mas disse uma coisa interessante, Sr. Deputado, que eu de facto sublinho. E aí o Sr. Deputado Adolfo Sousa esteve muito bem. O Sr. Deputado disse que, por via deste subsídio, os preços inflacionaram. Agora, os preços não inflacionaram por força de um subsídio social. Os preços não inflacionaram por força de um apoio, que é legítimo. Os preços inflacionaram porque as companhias se aproveitaram desse apoio para subir os preços. Isto aqui é. O que está mal não é o subsídio. O que está mal é o aproveitamento que se faz do subsídio, Sr. Deputado Paulo Alves. O que está mal, quem está mal, não é quem aprova o subsídio, não é quem defende o subsídio. Quem está mal é quem se aproveita. Portanto, não vamos confundir causas com consequências. Sr. Deputado Nuno Maciel, 5 mil milhões, os 5 mil milhões que o Sr. Deputado refere, pelas minhas contas, dava para construir mais de 20 hospitais centrais e universitários da Madeira. Mais de 20! Mas isto tem sido assim. Novo Banco, 8 mil milhões de euros para o Novo Banco. Há dinheiro para o Novo Banco. Há dinheiro para o Novo Banco. Há dinheiro para a CP. Há dinheiro para a EDP. Há dinheiro para tudo neste país. Isto é um regabof. Este governo socialista é um regabof da distribuição de dinheiros. Tudo à custa dos contribuintes portugueses e também dos da Madeira. E o que é que temos? O que é que temos? Continuamos a ter empresas com prejuízos, continuamos a ter empresas em queda, continuamos a ter empresas insolventes, continuamos a ter empresas insustentáveis e continuamos a ter empresas que não cumprem as suas obrigações também em relação à Madeira. Muito obrigado.